Nosso então vice-prefeito que estava à frente do Iplanfor, ele deu uma entrevista para a gente no ano passado, falando que até o final da gestão o Instituto, né, entregaria um plano para Fortaleza, né, para ser executado. E aí, num ponto bem específico da entrevista, que está disponível no nosso site, ele fala especificamente do Cocó. E aí fala, o Cocó é um problema que não é um se vai alagar, é quando vai lá. Em algum momento é certeza que as famílias terão que ser desapropriadas, até porque faz parte disso que você está explicando. A minha pergunta ninguém sabe, né, se foi concluído. É uma coisa até pra gente ir atrás, né, pra ver se foi concluído esse plano. Convidar o professor Arthur Bruno, né? Pra ver o que tem de concreto. Tá chegando agora pra ele, quem sabe, trazer o que é que ele recebeu no Iplanfor e o que é que ele pretende, né? Mas a minha pergunta é, você como arquiteto, né, como urbanista que conhece a realidade aqui de Fortaleza, você tem de fato uma crença que isso vai sair de uma gestão conturbada, de um processo conturbado de transição aí, de uma gestão do Sarto para do Evandro, e isso vai de fato caminhar? Porque me parece que entre uma gestão e outra, às vezes é do mesmo grupo e algumas políticas são descontinuadas e a população, né, todo ano a gente sabe que tem essa crise no Cocó, todo ano, seja por incêndio, seja por alagamentos, né, e parece que nada é feito, parece que as coisas não caminham. Eu queria saber tua visão disso também, de um ponto mais analítico e histórico também dessas transições aí de gestão. Bem, o Cocó, rapaz, acho que a gente precisa assim, de 5 programas só para ele. Né? Porque ele é um organismo vivo, até parece uma redundância o que eu vou dizer, e ele tem várias facetas. Ele tem o humor do Cocó varia, né, de acordo com a época do ano, e o humor daqueles que valorizam o Cocó, eles são, vamos dizer assim, seletivos. Cuidar do Cocó em Fortaleza, ele tem um grau de seletividade muito alto, porque existe a questão ambiental, existe o movimento ambientalista muito forte na nossa cidade, eu diria, dos anos 80 para cá, com todo o processo da redemocratização, né? O movimento ambientalista muito forte na cidade, e eu diria que o principal vetor é o Cocó. Mas eu diria a questão da seletividade, a minha crítica a isso, porque, por exemplo, se você vai derrubar 10 árvores, que são castanholas, que são árvores invasoras, lá no Cocó, você gera, assim, um problema político imenso, como a gente lembra daquela época, daquela construção daquele viaduto. Eu não sou a favor de viaduto, mas brigar por conta de 10 ou 20 castanholas, que são árvores invasoras, que são péssimas para o mangue, e você fazer toda aquela espetacularização, tornar um espetáculo, né? Tornou aquilo um espetáculo, sabe? Enquanto para construir a rotatória da Raul Barbosa com a Via Expressa, né? Raul Barbosa com a Murilo Borges, Raul Barbosa com Murilo Borges, nós tivemos a derrubada de muito mais árvores e aterro de uma parte dessa área de várzea ali do Cocó. E eu não vi nada sobre esse tema. Você acha que não era necessário construir a rotatória, construir o viaduto? Claro que era. Eu era usuário daquele cruzamento, passava ali, que era terrível na cidade, um atraso. Mas o que eu digo é que nós não podemos ser seletivos. Em relação ao Cocó, voltando mesmo do ponto de vista, o que precisa é parar de jogar a bola somente assim, para o plano, para o desenho, para a ação. Nós precisamos efetivamente agora, nesse momento, depois de uma sequência de coisas que nós já estudamos, depois da quantidade de dados que nós já temos levantados e de diagnósticos feitos para essas áreas de influência do Cocó, nós precisamos de uma política pública efetiva, de um projeto com começo, meio e fim e orçamento para executar.
Como foi feito no Maranguapinho. O Maranguapinho também, pegando as palavras do nosso antigo vice-prefeito, do Elcio, que eu quero muito bem, quando ia alagar também. É a mesma coisa, é a mesma questão. E foi feito lá. Porque teve dinheiro, teve projeto, teve recurso do governo federal. Por que a gente não pega o Cocó e deixa de olhar só para o bairro Cocó, deixa de olhar só para Antônio Salles, para outra avenida, para, enfim, ali para o Parque do Cocó, que eu brinco que é o Parque do Cocó dos Ricos, Engenheiro Santana Júnior. da Santana Júnior. Se a gente parar de olhar só para ali e entender o Cocó de ponta a ponta, aí sim nós vamos ver ele passando lá no Castelão, nós vamos ver ele subindo até o quarto anel viário, nós vamos ver o destroço e o drama que ele faz acontecer na cidade. Agora, precisamos de um projeto em que nós precisamos ter uma consciência de que fazer a obra é desapropriar, é urbanizar onde desapropria, é construir as habitações em terrenos próximos para as pessoas continuarem morando onde elas sempre tiveram as suas relações sociais, é você dar saneamento básico. Não pode mais a gente conviver com fossa e sumidouro, vamos dizer assim, sujando o nosso subsolo, os nossos rios, nossas lagoas. Então, é preciso essa questão. Fortaleza tem uma quantidade de rios, não só esses dois, que são os maiores, mas a quantidade de riachos que são perpendiculares a esses grandes rios. E de lagoas. Nós temos um conjunto hídrico que é muito rico. E será que o nosso planejamento, ou será que os nossos projetos estruturantes de urbanização dos nossos bairros não poderiam ser feitos a partir dos nossos corpos hídricos, respeitando os nossos corpos hídricos e reurbanizando e as pessoas podendo ver a água? Uhum. O Cocó também é um bicho esquisito, que eu diria, o humor, né, do nosso rio, do nosso parque, porque você passa na cidade toda e você não vê a água. Então é uma coisa difícil da criança, das novas gerações, da pessoa dizer assim, olha, eu vou preservar porque eu estou vendo a água. A gente vê a água do Cocó em alguns pontos, porque o rio é escondido, tem uma mata cerrada, fechada. Não é fácil. Agora, eu acho que pontos para planejar, diagnóstico, levantar dados, nós já temos muitos. É feito há anos, né? Nós temos que ter agora um projeto, um começo, meio e Políticas fim. de governo, né? Orçamento. Nós não temos orçamento e projeto para fazer anel viário. Faz 20 anos que está lá o anel viário. Sim, faz 20 anos. Mas ele tem projeto, tem orçamento, tem hora que o dinheiro falta e o governador chora pro presidente de plantão e o presidente manda um dinheirinho, ele anda mais um pouquinho. Cadê o projeto Cocó da urbanização?